Bom, acredito que faz em torno de 2 anos que eu não gravo nenhum vídeo, não posto aqui no YouTube, né? E hoje eu me sinto quase na obrigação de divulgar este livro aqui, né? Tomara que dê para enxergar bem, tá? Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander III. Não vou falar assim, sobre a história do livro, porque eu acho importante que todos leiam este livro e para tirar suas próprias conclusões, né? Mas eu queria destacar uma parte que eu já venho estudando há algum tempo, que ele fala aqui nesse livro, que é com relação à física quântica, às descobertas, né, da física quântica, da inclusão da consciência dentro do contexto do grande, que seria a teoria da relatividade, né, de Einstein, e do pequeno, que seria a física quântica. E é interessante que nesse livro, aqui na página 147, no capítulo 33, ele fala do enigma da consciência. Deixa eu ler uma parte aqui para a gente iniciar isso que eu pretendo falar. Foram necessários 2 meses para que meu conhecimento profissional retornasse totalmente. Por quê? Ele teve uma doença grave e que o neocórtex dele, ou seja, a parte do cérebro que nos faz conectar com tudo isso que está aqui, estava totalmente afetada. Deixando de lado o fato miraculoso de que ele tinha voltado, o conhecimento dele, continuei a lutar com a dura realidade de que tudo o que eu havia aprendido em 4 décadas de estudo e trabalho sobre o cérebro humano, sobre o universo e sobre como a vida se constitui, entrava em choque com o que eu vivenciara durante meus 7 dias em coma, porque ele ficou 7 dias em coma. Eu era um médico que passara toda a carreira em algumas das mais prestigiadas instituições de pesquisa do mundo, tentando entender as conexões entre o cérebro humano e a consciência. Não é que eu não acreditasse na consciência, eu apenas estava convicto da incrível improbabilidade mecânica de que ela existisse de maneira independente. Nos anos 1920, o físico Werner Heisenberg e outros fundadores da ciência da mecânica quântica fez uma descoberta tão estranha que o mundo até hoje não a aceitou por completo. Quando se observa o fenômeno subatômico, é impossível separar completamente o observador, isto é, o cientista fazendo o experimento, do que é observado. Em nosso mundo, isso passa despercebido. Nós enxergamos o universo como um lugar cheio de objetos separados, mesas, cadeiras, pessoas e planetas que, de vez em quando, interagem entre si, mas que, apesar disso, permanecem basicamente separados. No nível subatômico, entretanto, esse universo de objetos separados é uma completa ilusão. No campo do hiper minúsculo, todo objeto no universo físico está intimamente conectado com todos os outros. Na verdade, não existem realmente objetos, apenas vibrações de energia e relacionamentos. Eu gostaria de salientar aqui que tem um vídeo da doutora Jill Bolte Taylor, que teve um AVC, né? E que também mostra isso, que nesse AVC ela percebeu que o corpo dela e a parede era a mesma coisa.
Por quê? Percebeu essas vibrações e não essa coisa que a gente enxerga aqui das coisas separadas de tudo, né? E é interessante que o Dr. Eben Alexander, aqui do livro, né? Ele é um neurocientista, trabalhou em Harvard, né? E ele também reconhecer que não tem nada separado. É incrível porque quando nós meditamos, quando nós temos as nossas experiências meditativas, nós experimentamos isso. Eu já experimentei isso, né? Essa conexão, né? Mas até parece que, como a gente não é, como nós não somos, né, cientistas, nós não podemos aprovar isso, dizer que isso realmente acontece. Mas quando você vê um neurocientista, uma pessoa que estava pesquisando sobre isso em Harvard, participava de projetos nesse sentido, assegurar com certeza de que não existe essa separação, então fica mais fácil nós acreditarmos. É interessante que ele coloca uma coisa que, assim, Amit Goswami vem colocando, né, que o cientista ele vai ter que deixar de ser cientista e passar a ser uma pessoa que vai experimentar isso. Quando ele experimenta isso, é o caso do Dr. Eben, aí ele tem que incluir a consciência nesse contexto do grande teoria da relatividade de Einstein, do pequeno, né, que é a mecânica quântica, e a consciência. Então, ultimamente, diversos cientistas têm trabalhado nesse sentido de uma teoria de tudo, tá? Não uma coisa separada, que na verdade isso está tudo junto. Não há separação. Por que não há separação? Porque o nosso cérebro, o Dr. Eben fala isso, né? Ele é um filtro, onde eu vou enxergar as coisas separadas daqui. Eu não vou conseguir enxergar elas como elas são realmente. Eu já tive algumas experiências muito interessantes de perceber esse campo energético que nós somos, né? Que eu sou, você é, em que as coisas são, né? Mas no mundo Terra, a forma em que nós experimentamos aqui no mundo Terra é desta forma, separando as coisas, né? Essa separação é tão grande que na verdade a gente está até separado de Deus. Isso dentro da meditação, né? O Osho fala muito isso, que o que nos separa de Deus é o ego. Então quando você começa a ir além do ego, você começa a se conectar com isso tudo que está aqui e se conectar com Deus mais no final, né? Não inicialmente. Você vai perceber também que a partir do momento em que você começa a observar sua mente, você começa a observar que a gente coloca uma distância entre nós. E talvez a gente possa chamar isso de amor, né? Não há amor, então tem uma distância. E quando você começa a observar, então você começa já a ver nos olhos das outras pessoas a necessidade de que você fale com essa pessoa, mas fale com amor, fale com bondade. E isso é o começo do começo para a gente chegar até a perda total do ego, né? Ego, talvez eu já tenha dito em diversos vídeos aí, né? Mas o ego, na verdade, é entender que eu sou uma unidade, né? E é interessante que na própria física quântica a conclusão que se chegou é que as partículas, elas são ondas
mas ao mesmo tempo elas são partículas, né? Um fóton, por exemplo, né? Ele é onda e ao mesmo tempo ele é partícula. Então, assim, se a gente comparar isso com a meditação, com a iluminação, quer dizer, partícula é ego, é você se sentir separado das coisas, né? E onda é quando você faz parte de tudo isso. Na verdade, isso é que o Dr. Aben, nesse livro, fala, né? Que não existe separação, nada, não é entre eu e você, entre eu e essas paredes aqui, mas não existe essa separação. A pergunta tem sido feita, e às vezes eu bato papo sobre isso, né? E fala, mas por que a gente não percebe? A gente não percebe porque é assim que nós experimentamos a nossa encarnação aqui na Terra. Aí já é uma coisa muito mais profunda, mais difícil de entender, né, por que isso, mas sabemos que é assim que funciona, né? Se você, logicamente, para quem já leu sobre isso, para quem já participou sobre isso, né, um extraterrestre é alguém que está numa dimensão além da nossa aqui e que vive como onda, tá? Não como partícula, onde até o próprio pensamento não é necessário você verbalizar, ou seja, traduzir em palavras, né? Tanto é que diversas pessoas que tiveram contatos com extraterrestres, né, elas contam que elas entendiam o que o extraterrestre estava falando, mas sem que ele movesse a boca. Quer dizer, é através da telepatia. Telepatia, o que é um nome que nós damos para isso, porque nós temos que rotular, né? Mas é uma maneira natural deles se comunicarem, né? E é interessante que no livro aqui o Dr. Eber também faz a mesma colocação de que ele entendia o que estavam falando enquanto ele esteve em outras dimensões, mas ele entendia diretamente, e ele falava que era em blocos e que, assim, ampliado totalmente esse conhecimento, coisa que ele levaria décadas para entender, ele entendia em um segundo, né? Então, eu acho que esse livro vem em encontro daquilo que a ciência hoje está direcionando para esse lado, de colocar no contexto de tudo isso a consciência. E aí então se consegue explicar muita coisa, né? Assisti um vídeo do Marcelo Gleiser, que é um físico, né, brasileiro, e nesse vídeo ele conclui dizendo que no futuro haverá uma religião científica. Eu entendo aí que seja alguma coisa em que a própria ciência reconheça essa dimensão que existe além da nossa. E como diz o Dr. Eber nesse livro aqui, o fator principal nessas dimensões evoluídas é o amor. A energia que é feito desses mundos, essa energia é amor. É difícil porque nós não sentimos amor, nós podemos pensar no amor, mas sentir amor nós não sentimos. Nós esquecemos do coração, que é uma coisa que quando você medita, você nota que você começa a sentir, né? Você começa a se emocionar, né? Então deixa de ser um pensamento do amor, mas sim o sentir o amor realmente. Então, quando nós começamos a abrir o nosso quarto chakra, que seria o amor, nós começamos a sentir. E a impressão que me dá aqui, eu lendo o livro dele, é que assim, esse sentir é o que acontece nessas relações. Vamos dar um tempo aqui, porque o cachorro está atrapalhando a gente. Mas vou ler mais um trecho aqui, que está dentro daquilo que eu estou falando.
Eu vou voltar um pouco para a gente dar continuidade. No nível subatômico, entretanto, esse universo de objetos separados é uma completa ilusão. No campo do super-hiper minúsculo, todo objeto no universo físico está intimamente conectado com todos os outros. Na verdade, não existem realmente objetos, apenas vibrações de energia e relacionamentos. O que isso significa deveria ter sido óbvio, embora para muitos não fosse. Era impossível buscar a natureza do universo sem usar a consciência. Longe de ser um subproduto do processo físico, ele diz, como eu acreditava antes da minha EQM é experiência de quase morte. A consciência não é apenas real, mas na verdade mais real do que o restante da existência física e muito provavelmente a base da mesma. Porém, até agora, nenhum desses conhecimentos foi incorporado à compreensão que a ciência tem da realidade. Muitos cientistas estão tentando fazê-lo, mas ainda não apareceu uma teoria unificadora que possa combinar as leis da mecânica quântica com as leis da teoria da relatividade de uma maneira que comece a englobar a consciência. Todos os objetos no universo físico são feitos de átomos. Os átomos, por sua vez, são feitos de prótons, elétrons e nêutrons, que são partículas. E as partículas são feitas de, bem, para ser franco, os físicos não sabem. Veja bem, o Dr. Eben está falando aqui, ele é um neurocientista. Então, é uma coisa que quando a gente lê, a gente então tem certeza de que isso é verdade. Aí ele diz aqui, mas uma coisa que nós sabemos sobre as partículas é que cada uma está conectada com todas as outras neste imenso universo. Elas estão todas interconectadas no nível mais profundo. Ele diz assim, antes da minha experiência no mundo espiritual, eu tinha algum contato com essas teorias científicas modernas, mas elas me pareciam distantes e remotas. Colocando aqui um parênteses, né? Veja bem, ele é um neurocientista, né? De Harvard, né? E quando ele diz as teorias científicas modernas, ele está falando da física quântica, que é dos últimos 100 anos, né? E ele diz, mas elas me pareciam distantes e remotas, ou seja, muito difícil de compreender. E é interessante que eu não sou cientista, eu sou formado em ciências econômicas, pós-graduado em análise de sistemas, que não tem nada a ver com ciência física, por exemplo, né? Mas eu, a partir do momento em que eu li sobre física quântica, eu mergulhei nisso, por quê? Porque era isso que eu estava vendo enquanto eu meditava. Enquanto eu fazia as minhas técnicas de meditação, enquanto lia Osho, eu sempre consegui perceber isso que a física quântica estava falando. Então, por isso que, para mim, é fácil, né? Para mim é fácil porque eu já experimentava isso na minha vida. Então foi uma coisa que se encaixou tremendamente. Continuando, no mundo em que eu vivia e me movia, o mundo dos carros, das casas, das mesas de cirurgia e dos pacientes que se restabeleciam ou não, essas descobertas da física subatômica eram muito vagas. Elas podiam até ser verdadeiras, mas não diziam respeito à minha realidade. Por que não diz respeito à realidade da gente? Porque a gente tem um filtro que é o nosso cérebro, né? E que a gente enxerga as coisas da forma que elas são preparadas para que a gente enxergue aqui. Quem assistiu o filme Matrix, né? O primeiro, principalmente, ele diz que a Matrix, ela projeta exatamente o que você vai enxergar. Então, a nossa mente, o hemisfério esquerdo nosso, né, ele
praticamente ele filtra para que a gente enxergue dessa forma, para que a gente viva este mundo da forma que ele é. E tem um objetivo para isso. Continuando, quando, no entanto, deixei meu corpo físico para trás, experimentei esses fatos diretamente. Na verdade, eu estava fazendo ciência enquanto peregrinava pelo portal e pelo núcleo, ciência que contava com a ferramenta mais sofisticada para a pesquisa científica que possuímos, a própria consciência. Esse é um ponto fundamental, né? Eu já disse no começo, mas volto a dizer. Os cientistas, os físicos, os astrofísicos, como o Amit Goswami diz, né? Deverão incluir no momento em que você estiver estudando o grande, que é a teoria da relatividade de Einstein, e o pequenininho, que é a mecânica quântica, você deve fazer parte disso. Ou seja, sem haver uma transformação do cientista, nada vai acontecer. No caso do Dr. Eber aqui, houve uma transformação dele. Tanto é que assim, ele voltou, depois de algum tempo lembrou de tudo, voltou a memória dele, voltou o córtex cerebral dele voltou a funcionar normalmente e tal, né? E aí hoje ele se dedica a divulgar para o mundo isso que ele passou. Inclusive falando uma linguagem mais científica, para que os próprios cientistas, sejam médicos, sejam neurocirurgiões, sejam físicos, possam compreender melhor o que ele está falando. Porque ele esteve numa dimensão tão profunda, em que ele diz assim, que ele foi numa escuridão que era reluzente. Para quem leu Heráclito, falavam dele que ele era meio maluco, porque ele dizia essas coisas, que o longe estava perto, né? A escuridão, né? A claridade da escuridão. E aí o Dr. Eber, neste livro, ele conta a sua experiência desse local que ele foi, essa dimensão que ele foi, onde acontecia isso, né? A escuridão que brilhava, reluzente, né? É muito difícil, os iluminados em geral, eles costumam falar isso, né? No Zen tem muito isso, né? E é difícil. E por que é difícil? Vamos tentar entender isso. Porque a nossa mente, ou seja, o nosso córtex cerebral, ele está preparado apenas para isso que está aqui. Por isso que assim, a meditação, na verdade, é você ir além do seu córtex cerebral. Tá? É você começar a enxergar a mais, além. E aí você começa a ter, entre aspas, não gostaria de dizer experienciar, mas experimentar, ter experiência, mas assim, experienciar algo que foge ao contexto da normalidade. E quando eu digo normalidade, esse cérebro nosso que é muito redutor. Talvez alguém diga, mas puxa, você não é cientista e você falar isso? Sim, mas eu gostaria que os cientistas se abrissem para isso. Foi o que aconteceu com o Dr. Eber, eu não acreditava em nada disso. As pessoas tinham experiência de quase morte, que é EQM, contavam que viu isso, viu aquilo, e ele ouvia por educação, mas não dava nenhuma bola para isso, vamos dizer assim, né? E até que ele teve a própria experiência dele. Ou seja, ele como cientista, ele viveu isso, e quando ele viveu isso, transformou completamente a vida dele. Tanto é que hoje ele divulga isso no mundo inteiro. Já estou sabendo que ele tem feito trabalhos, né, usando sons
para as pessoas atingirem níveis de consciência mais profundos. Então eu queria deixar essa minha contribuição aqui para falar desse livro, né? Uma prova do céu, está aí, né? Dr. Eben Alexander, primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times. Tem uma observação aqui que eu gostaria de fazer também. Eu conheci há 40 anos atrás um livro do Dr. Raymond A. Moody Jr., que falava de EQM, mas com muita propriedade e tal, as pesquisas que ele fez, maravilhosas, né? E foi o que me deu uma abertura para ver que existia algo além da vida aqui nossa terrena, né? E o Dr. Raymond faz uma declaração aqui na capa. A experiência de quase morte do Dr. Eben Alexander é a mais impressionante que já ouvi nas mais de 4 décadas de estudo sobre esse fenômeno. Porque todas as EQMs, elas chegam até um certo limite. Muitas, a pessoa fica dentro da dimensão nossa aqui, ele não sai da nossa dimensão. Ele está, vamos dizer, na 4ª dimensão, nós estamos na 3ª, ele vai para a 4ª. A 4ª onde tem o mundo espiritual, para quem assistiu, por exemplo, o filme Nosso Lar, seria aquela dimensão do nosso lar, é a 4ª, né? Tem pessoas que têm EQM e não saem daqui. Tem pessoas que vão até a 5ª dimensão, aprofundam um pouquinho mais. E o Dr. Eben, ele foi além. Além. Não é 4ª, 5ª é além. Por isso, o Dr. Raymond diz assim: a experiência de quase morte do Dr. Eben Alexander é a mais impressionante que já ouvi nas mais de 4 décadas de estudo sobre esse fenômeno. Então, assim, é um livro que eu recomendo mesmo. Se o mundo pudesse conhecer esse trabalho, conhecer essa experiência do Dr. Alexander, nós mudaríamos. Nós mudaríamos completamente. Seja você de qualquer religião, porque está falando de Deus aqui, não está falando de outra coisa. Leia esse livro, você vai simplesmente adorar. Já que eu falei de Deus, eu gostaria também de citar um outro livro que é muito importante, que é o livro A Cabana, que fala de Deus também. Aqui no livro do Dr. Eben, de uma forma mais profunda, e no livro A Cabana de uma forma mais suave, mais próxima da nossa realidade, mais de uma forma linda, maravilhosa. Leia. É muito importante, é muito importante. Então, essa é a minha contribuição, tá? Eu gostaria de dizer a vocês que estão assistindo que eu não preparei isso, então foi feito aqui, no momento, aqui agora. Então, pode ser que eu gaguejei, né? Pode ser que eu parei para pensar, mas é porque eu não preparei nada. Eu espero que eu tenha dito aquilo que vocês que estão assistindo esse vídeo precisam ouvir e abrir o seu coração. Tomara que você não precisa ter uma EQM, ou seja, uma experiência de quase morte, igual ao Dr. Eben, para abrir seu coração para Deus, para outras dimensões lindas, maravilhosas que estão nos aguardando. Eu gostaria de complementar isso com mais um livrinho que chama Ame, o Menino das Estrelas. Na verdade, se você desencarna, você deixa o corpo físico e você aqui na Terra não se aproximou do coração, do amor, e nesse livro Ame é um garoto que encontra um extraterrestre, e esse extraterrestre é do tamanho dele, ele tem 10 anos, e esse extraterrestre tem também a altura de um menino de 10 anos, né? E ele diz que só vai chegar ao mundo dele, ao mundo do extraterrestre, né, quem conseguisse 750 medidas no coração.
Em um certo momento, nesse livro, é bom que você leia, ele leva esse garoto até o planeta dele e esse garoto percebe que as pessoas andavam de mãos dadas na rua, quer dizer, demonstrando muito amor, seja homem com homem, ou mulher com mulher, né? Ou casais, né? E ele até faz uma pergunta: nossa, as pessoas estão tão alegres aqui porque está tipo sobrevoando, né? Aqui, ali. E ele diz: parece até domingo. E aí o extraterrestre diz para ele: mas aqui todos os dias são domingo. Então eu queria retomar isso. Nós temos que conseguir 750 medidas no nosso coração. Osho diz assim, que a gente tem que amar até uma porta. Tem pessoas que batem na porta. Nós temos que ser amorosos. Nós temos que ser amorosos com tudo. Talvez você diga: nossa, mas eu estou tão distante disso. Não é distância. Não é distância. Mesmo que você tenha passado uma vida brigando, tendo problemas com um, com o outro, né? Você pode retomar isso e daqui para frente mudar completamente sua vida, conseguir 750 medidas no seu coração, para que você consiga ir para essa transformação. Caso contrário, você vai continuar retornando aqui para a Terra e vivendo isso daqui, essa limitação que nós temos no nosso cérebro físico. Eu já experimentei momentos de viver esta outra dimensão, onde é lindo, maravilhoso. Portanto, eu estou com 67 anos, ainda continuo investindo para conseguir essas 750 medidas, para que eu possa sair dessa dimensão que nós estamos, que é a terceira, e caminhar, não sei lá, para a quarta, para a quinta ou além. Caso contrário, nós vamos reencarnar aqui novamente, até um dia que nós acordemos para uma realidade maior, que é descobrir Deus dentro de você. Esse é o ponto. Esta é a grande mensagem. Dr. Allen diz assim, que tudo está conectado. Então, na verdade, lá dentro de você, no seu íntimo, você está conectado com Deus também. Ah, mas eu sou um bandido, eu sou assassino. Não. Você está conectado. Só que agora, você, sabendo disso, procure Deus dentro de você. Se conecte a Deus que está dentro de você. A palavra religião quer dizer relicar, relicar quer dizer religar. Religar-se com o quê? Com a fonte. E a fonte é Deus. Neste livro do Dr. Allen, ele fala com autoridade sobre a experiência que ele teve do encontro com Deus. Não uma figura humana, mas um amor imenso, incondicional. Não espere ter um EQM. Invista já, agora. Essa é a minha proposta. Muito obrigado a todos. Aquele que quiser se comunicar comigo, tem meu e-mail. No vídeo, logo abaixo, eu vou colocar um e-mail. Não vou permitir comentários, mas podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. Namastê!